Você quer saber qual é o melhor remédio para curar a tosse do seu filho? Eu sou a doutora Ruane Figueiredo, uma das pediatras do Criança Sem Crise. Nesse vídeo eu vou falar então para você qual é a melhor opção para resolver de vez aquela tosse chata que o seu filho tem apresentado. Eu sinto muito te informar, mas a verdade é que esse remédio que cura a tosse não existe. Sabe por quê? A tosse é um mecanismo de defesa do nosso corpo e ela é extremamente importante na maioria das vezes. Tanto que pessoas que têm doenças neurológicas, por exemplo, que têm dificuldade de tossir, elas têm maior chance de terem pneumonias, por exemplo. Logo, a tosse ela tem um mecanismo de eliminar os micro-organismos que a gente tem contato o tempo inteiro enquanto a gente está respirando. E na maioria das vezes, os quadros de tosse em crianças são causados por gripes e resfriados. E vários estudos já mostraram que as medicações comumente usadas, como por exemplo, corticoides, como a prednisolona, antialérgicos como loratadina, dexclorfeniramina, ou então hidroxizine, por exemplo, e outros vários antitussígenos que são recomendados em farmácias, por colegas também, eles já tiveram vários estudos mostrando que eles não curam a tosse, e também não reduzem o tempo de doença, nem a intensidade dos sintomas. Essas medicações, elas são sim extremamente importantes em casos selecionados, e não nos quadros de gripe e resfriados. Então, por exemplo, se a criança tem asma, ela tosse porque ela está em crise. Nesse caso, a gente vai tratar a causa da tosse, tratar a crise de asma, e um corticoide, ele vai ser bem indicado. Ou, por exemplo, no caso de uma laringite, que também essa medicação pode ser usada. Crianças com rinite alérgicas que está descompensado, os antialérgicos vão ajudar. Logo, essas medicações, elas não são para tratar a tosse em si, mas o que está causando a tosse. No caso de gripes e resfriados, essas medicações não tratam a causa, e por isso que elas não são efetivas para melhorar os sintomas de tosse. É muito importante a gente saber que gripes e resfriados, elas vão ter uma tosse com uma duração que vai variar em média entre 7 até 15 dias em alguns casos. E se a criança estiver melhorando, infelizmente nenhum remédio vai resolver isso totalmente. Claro, você não vai deixar o seu filho tossindo quando ele estiver resfriado. Tem sim algumas medidas que a gente pode fazer para amenizar e até diminuir um pouco o tempo de sintomas. O mais importante é a gente hidratar bem a criança. Além de ingerir líquidos, é muito importante que as secreções respiratórias estejam também umidificadas, porque se a secreção, o catarro fica muito grosso, ela vai ter mais dificuldade de expelir e aí vai ter mais tosse por consequência. Por isso que lavar o nariz com frequência é muito importante nesses momentos. A inalação só com soro pode ser utilizada em alguns casos, não é sempre que ajuda e tem crianças que, pelo contrário, pode até, primeiro, deixar a criança muito irritada e, segundo, também até aumentar a tosse em algumas situações. Além disso, também, a gente pode usar substâncias naturais e que essas sim, tem estudos mostrando que diminuem um pouco o tempo dos sintomas e a intensidade deles. Quais são elas? O mel. O mel ele é um excelente expectorante. Ele pode ser usado a partir de 1 ano de idade para fins terapêuticos, ou seja, não é para adoçar as comidas da criança, mas como se fosse uma medicação, a partir de 1 ano ele está liberado. Outras substâncias também que ajudam, elas são do nosso dia a dia, como por exemplo, fazer um chá de hortelã, de gengibre, de limão. O próprio abacaxi tem uma substância chamada bromelina, que também tem ação expectorante. Uma ótima opção é aqueles lambedores ou xaropes caseiros mesmo, que a gente põe em cebola, beterraba, cenoura. Tem várias receitinhas aí que nossas vovós geralmente é que sabem. Essas também são boas opções e que não têm risco de efeitos colaterais, ao contrário das outras medicações que eu falei mais no começo do vídeo. Além dessas opções, a gente também pode contar com medicações fitoterápicas, que são medicações feitas à base de extratos naturais de plantas e que também tem comprovação científica de alguma melhora. Dois exemplos que eu vou dar que são mais utilizados
é o Hedera helix e o Pelargonium sidoides, que eles são usados para a fase aguda de gripes e resfriados, por exemplo. Nesse caso, essas substâncias não são isentas de efeitos colaterais, apesar do risco ser extremamente baixo. Mas aí, nesses casos, seria interessante você conversar com seu pediatra para prescrever tais medicações. Em resumo, quando seu filho estiver tossindo, não fique desesperado. Se for só por uma gripe e resfriado, faça o básico. Lave o nariz, hidrate, use aquelas receitinhas naturais que a sua vovó conhece de chás. Não fique procurando remédios em farmácias, remédios milagrosos, ok? Fique atento também aos sinais de alerta. Se a criança tem uma tosse que está piorando ou então tem outros sintomas associados, aí você deve procurar um médico, porque muitas vezes as outras medicações que eu citei podem sim ajudar a controlar a causa daquela tosse. E por fim, tenha muita paciência. Eu sei que é bastante incômodo. Eu tenho filho e é sofrido quando ele está tossindo. Mas a gente tem que saber o que esperar, na verdade, desses quadros. Uma gripe resfriado vai durar aí 7 até 2 semanas. E a gente não vai ter forma milagrosa de resolver. Então, por isso que paciência é fundamental para passar por esses momentos sem muito estresse. Se esse conteúdo te ajudou, eu vou pedir para você curtir, para que o YouTube espalhe para mais pessoas. Compartilhe também com outros pais que estão com seu filho tossindo por aí. E acompanhe mais informações como essas e outras dicas de pediatria no nosso Instagram e aqui no nosso canal do YouTube do Criando Sem Crise. Até a próxima!